Sejam bem-vindos, aqui estamos com mais uma edição do nosso Instituto Maranhense de Direito Esportivo, o podcast conhecido como IMADcast. E nessa edição estamos com dois convidados especiais, me perdoe os que os antecederam. Estamos aqui com o doutor Daniel Guerreiro, com o doutor Marco Lara, advogados maranhenses. Marco é paraense, mas eu digo que ele é maranhense já de coração, não é? E iremos bater um papo muito agradável, porque temos dois expoentes da advocacia do nosso estado, do segmento empresarial, mas desembocaram dentro do direito desportivo e num cargo muito importante na estrutura do sistema do Tribunal de Justiça Desportiva, que são procuradores desportivos. Daniel, muito obrigado, muito bem-vindo. Marco, muito obrigado, muito bem-vindo. Vamos começar com a seguinte questão: como que o direito desportivo chegou na advocacia, na vida jurídica de vocês, já que vocês são conhecidos como advogados do segmento empresarial? Você, Daniel? Eu responderia com a palavra sorte. É uma sorte você ter sido apresentado para o direito desportivo, não tinha qualquer contato, pincelava no TJD aqui alguma coisa, mas não sabia a amplitude, não imaginava a amplitude que é o direito esportivo no Brasil. E eu já caí de paraquedas no principal tribunal que julga o desporto no Brasil, que é o STJD, do futebol, da CBF. Então, para mim, foi uma experiência igualável. Hoje, que sorte, hein? E você, Marco? Bem, primeiro, agradecer o convite, né? Haroldo é um grande amigo. Começamos essa dedicação às atividades relacionadas, de certo modo, à advocacia, mas com esse dever de servir ao público, né? Na OAB, se eu não me engano, em 2003, 2004, na gestão do Dr. Góes, e éramos membros da Comissão de Sociedade de Advogados. Então, só uma retificação, eu sou maranhense de titulação. Olha aí, já nasci no Pará, com muito orgulho, mas também com muito orgulho, titulado cidadão maranhense pela Assembleia Legislativa. Verdade, então, verdade. Perdeu até o sotaque. Com muito orgulho e é sempre bom voltar a essa terra. Então, agradecer aqui ao IMAD, e na pessoa do meu amigo Haroldo e também do Eduardo, mais tarde estaremos com o Eduardo, e dizer que o convite para integrar a Procuradoria de Justiça Desportiva do STJD do futebol me surgiu também com uma surpresa. Eu estou residindo em Brasília já há 6 anos e num jantar na verdade, foi na posse do Poli, presidente da OAB do Distrito Federal. E estava com o Salvio Dino, que é meu colega de escritório lá no Distrito Federal. Nós temos uma sociedade lá para atuar só no Distrito Federal. E aí ele disse, olha, o procurador-geral pediu a indicação, né, de uma pessoa com conduta ilibada e, enfim, conhecimento jurídico para funcionar na procuradoria. E eu não tenho nenhum nome em mente. Eu pensei em você que está aqui do meu lado. E aí, aceita? E eu disse, aceito, sem pestanejar, sem saber exatamente do que se tratava, mas abriu-se um admirável mundo novo. Eu digo sempre que quando a gente completa uma certa idade, e eu estou com os meus 51 anos bem vividos, a gente precisa de alguma outra atividade para poder oxigenar, né, o cérebro, a carreira, nos sentirmos ativos e acionar uma parte do cérebro de geralmente atuar com algo novo. Então, esse convite veio bem a calhar e me fez com que ativasse esse outro lado do cérebro para conhecer esse admirável mundo novo, que é o mundo da justiça desportiva. E grata surpresa, descobri que tem todo um sistema próprio. Nós ouvimos falar, porque quem nunca ouviu falar, né, principalmente relacionado ao futebol, de decisões do Tribunal de Justiça Desportiva ou do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que influenciam nos jogos, no dia a dia dos campeonatos regionais, estaduais ou mesmo nacionais, Brasil afora. Então, mas conhecer de dentro, né, e
eu te confesso, amigo Haroldo e Daniel, que para o advogado é bom atuar e fazer as vezes do Ministério Público, para a gente poder saber que desse lado também é prazeroso atuar. Acusar não é fácil, né, meu amigo? Acusar não é fácil, mas eu diria que defender é mais difícil. É mais difícil, mais difícil. Perfeito. Então, sim, grande prazer, estamos à disposição para debater esse tema que é muito caro. Maravilha. Daniel, você atuou no STJD de quando a quando? E qual função tu exercias? E era vinculado o quê? Ao pleno, à comissão disciplinar? Fala um pouco da tua atuação e como é essa estrutura do STJD, do futebol. Como tu já adiantou a resposta, eu atuava junto ao STJD, cheguei lá por indicação, na época conheci o procurador-geral, e seguindo aqui a mesma linha, disse, olha, vagou uma vaga, não interessa? Aí eu aceitei porque me senti convocado, não foi... Sim, me senti livre, espontânea, pressão. Me senti convocado. Convocação a gente não rejeita, a gente aceita e depois eu vejo o que faz. Chegando lá, eu fui atuar junto à 3ª comissão disciplinar. Até trouxe por recordação aqui, foi de 2000, no auge da pandemia, quando o então presidente, doutor Otávio Noronha, assinou minha posse. Eu atuei de 2000 a 2004, julho de 2004, julho de 2003, no auge da pandemia. Então, eu passei, aí quando... Viveu uma experiência única, né? Tanto é que na primeira sessão estava em reforma o tribunal, já na nova sede. Ninguém tinha ido. A primeira sessão foi justamente da 3ª comissão e a minha estreia no tribunal. Né? Hoje, na sede que o nosso colega faz, de onde faz as sessões, atuava na Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro. Lugar fantástico. Tirando um comércio popular que tem na região, durante a semana, tá difícil chegar, mas o tribunal é muito bem estruturado, a sala do pleno tem toda uma estrutura. A CBF disponibiliza para o tribunal tudo que há de melhor, tecnologicamente falando, as transmissões, quem não pode ir, a sessão faz online. Tem a sala de julgamento da comissão feminina, tem uma comissão só direcionada ao futebol feminino. Tem Interessante. A sala do procurador-geral, tem a sala da presidência, a sala dos procuradores, sala de reunião, uma secretaria altamente estruturada, as salas de julgamento também com toda a estrutura, seja de tecnologia, seja de lugar físico mesmo. Os advogados são muito bem recebidos, tem a sala de advocacia. São quantas comissões disciplinares? 5. Agora são 6. Agora são 6 comissões disciplinares e o pleno. Isso. Em tese, as comissões disciplinares julgam em primeira instância as competições nacionais organizadas pela CBF. Todas as divisões ou só a primeira divisão? Não, todas as divisões. Todas as divisões. Regionais e nacionais. Todas as competições organizadas pela CBF. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Isso. E na comissão disciplinar só funciona um procurador? Não, na minha época funcionavam 4 procuradores e 1 procurador-geral. Algumas comissões tinham 5 procuradores e um procurador-geral adjunto, que comandava a procuradoria daquela comissão. O que acontece? A base de cima, o pleno tem um procurador-geral que atua junto ao pleno e um procurador-geral adjunto que atua nas procuradorias de cada respectiva comissão. É ele que distribui providencia a distribuição das denúncias, organiza a nomeação dos procuradores para atuar nas respectivas sessões. Você vê que é interessante, né? O que era e o que é atualmente, né? Como vai evoluindo o órgão, né? Nós hoje estamos com 7 procuradores em cada comissão, mais um subprocurador, que agora a nomenclatura é subprocurador. Procurador-geral adjunto. Era subprocurador-geral adjunto. E um procurador-geral, que é o Paulo Emílio, que foi quem me fez o convite, né? E esse continua atuando realmente no pleno. E ficam essas questões para a procuradoria. E geralmente nós fazemos sistema de revezamento. O subprocurador-geral tem a preferência em cada uma das comissões de comparecer à sessão, mas como é uma experiência coletiva, compartilhada, há
revezamento entre os procuradores para a gente poder se alternar e participar dessa experiência, que é uma experiência incrível, né? Realmente, como o Daniel colocou, toda uma estrutura de profissionais de tecnologia posta à disposição da comissão e da procuradoria para desempenhar um ótimo trabalho. Depois da pandemia, nós tivemos um avanço muito grande nessa questão do trabalho remoto. Então, os processos, não sei se na época do Daniel já era assim, mas hoje são todos dentro de um sistema. Sim, já. Você é credenciado, analisa as súmulas, a gente depois pode entrar um pouquinho nesse detalhe da instrução e oferecimento de denúncia, mas a estrutura é excelente, né? Você só não pode sair com voo apertado no horário, porque você sai do centro do Rio de Janeiro. Então, sim. Vamos deixar para o dia seguinte, né? Se não muito for do Santos gratificante. Dumont... Exatamente. E Marco, tem sessões toda semana, é isso? E é um dia só? Como que faz essa divisão? Isso. Já que são várias comissões disciplinares. Geralmente as sessões são quinzenais, né? Mas a escolha da data, ela fica a critério do presidente de cada comissão. Então, Certo. existem várias salas, então pode ocorrer simultaneamente julgamentos de comissões diferentes. E geralmente, como é no Rio de Janeiro, né, a sede, eu acho que isso é importante colocar para quem não consegue visualizar, né, todo esse sistema do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. A sede é no Rio de Janeiro, então essas salas são disponibilizadas no mesmo andar, então podem ocorrer simultaneamente. A participação pode ser remota ou física. A gente sempre, os membros da comissão e o procurador responsável por acompanhar a sessão, esses comparecem presencialmente sempre. E um dado bem interessante é que não é um trabalho remunerado, né? Então as pessoas têm às vezes essa dúvida. Por amor à causa. É por amor à causa, amor ao desporto brasileiro. Mas é muito gratificante porque geralmente os presidentes eles marcam as sessões em dias que tem eventos desportivos, então principalmente jogos de futebol, e já faz meio que uma enquete entre os membros, né, qual é a preferência do membro do tribunal ou da procuradoria sobre determinado time. Então a gente tem a oportunidade de fazer a sessão, estender um pouquinho, né, a estada no Rio de Janeiro e acompanhar os jogos. Com certeza, né, a enquete, o Vasco da Gama sempre ganha, não é verdade? Ou é o Botafogo? Tem muito vascaíno, mas eu acho que eu diria que por conta do desempenho do ano passado tem mais botafoguense. Quando eu atuava lá, as comissões, a terceira comissão, que era que eu atuava, as sessões eram de quarta-feira. Aqui acontecia os jogos no Maracanã. Então, sim. Dependia só do fechamento de pauta, mas sempre a sessão da terceira era na quarta, a da quinta era na quinta-feira. Todo mundo brigava, porque a da primeira era na sexta, para ficar o final de semana no Rio. Sim. Já ficava para os jogos. A participação feminina, não é, no tribunal, no STJD, na tua época, Daniel, e hoje, Marco, não é? Como que muitas auditoras, procuradoras, como é que era a participação feminina? Tinha bastante auditoras, mas não chegava a 50%. A paridade não acontecia. Procuradoras também, tinha algumas. A comissão feminina que julga era formada só de auditoras e procuradoras. Não sabia desse detalhe. E nós demais eram mescladas. Não sei como está hoje. Hoje, assim, são mesclados, né, os integrantes, mas também não chega a paridade de 50%. Infelizmente. Infelizmente. E assim, o que eu destaco é o excelente preparo, nível técnico das membros de comissão e procuradoras, né? Assim, espanta porque existe aquele estigma, né, que estamos tentando mudar, de que futebol é mais... Sim, mulher não entende de futebol. Mulher não entende de futebol. Na verdade, não. As procuradoras e as auditoras que integram, né, essa gestão, elas são muito preparadas, conhecem o futebol, acompanham o futebol, estão por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo e têm um conhecimento jurídico assim, invejável, né? Então, o que me admirou foi a quantidade de advogadas que atuam no direito esportivo, junto ao STJD. Aí sim é paridade. Acho que hoje, na época, não sei se continua, mas as advogadas que atuam junto ao STJD defendendo os times, e time do Brasil todo, tem algumas do Rio de Janeiro que
Geralmente, aí nós vemos a paridade. E o nível de debate técnico, né, que vocês já puderam presenciar, realmente é um nível elevado? O tarrafo sobe Sim. mesmo ou não? Olha, primeiro porque nós estamos no nível no nível de cima, seja da advocacia, que advoga para os melhores clubes, são os advogados melhores remunerados, seja nos julgamentos, que são pessoas qualificadas, vê o nosso amigo, o colega Marco Lara, advogado de escola, alto nível, está lá julgando, ou está como procurador. Nosso companheiro aqui, nosso amigo do Maranhão, o professor Salvio Dino. Então, só estou tirando por base só os maranhenses. Gabriel, né? O Gabriel, Fonseca, que é né? maranhense de coração. Que eu não sei, eu acho que ele deve ter nascido. Eu acho que ele nasceu Eu acho que ele- Maranhão. acho que ele é nasceu maranhense. aqui. O irmão nasceu dele que eu aqui. acho que não, mas ele nasceu. Então, assim, nós estamos tirando só, pensando os maranhenses hoje que atuam no tribunal. Eu incluo nesse rol o doutor Daniel Guerreiro, tá? Também. Sim. Esse É rol o de precursor, juristas. né? Agora, aqui antes da nossa podcast, Daniel falou um fato interessante, né? Que o doutor Raimundo Marques, né, teria participado. Teria né? participado, eu tive essa informação. Vamos até buscar essa informação mesmo, porque Ele passou essa né, informação. temos aqui um decano, então, aqui, né, de atuação nos Não chequei a tribunais informação, esportivos. mas me falaram. Irei falar com o doutor Raimundo É bom para confirmar isso, confirmar. que será convidado para estar aqui com a gente. Mas Né? ainda sobre essa questão do preparo técnico, meu amigo Haroldo, o que me surpreende, né, é que os debates são muito ricos. E os debates não se limitam aos autos. Por exemplo, um exemplo bastante prático. Eu estou há 10 meses efetivamente participando do STJD, então eu ainda me considero um aprendiz. Né? Tem gente com muito mais tempo do que eu, muito mais experiência e preparo, e experiência vem com o tempo, não adianta. Mas das 2 sessões presenciais que eu participei, eu pude perceber isso, vivenciar esse debate, a ponto de, obviamente, quando você é procurador e está na sessão, você analisa os processos que você eventualmente elaborou a denúncia e a maioria são processos que colegas procuradores elaboraram a denúncia. Então, às vezes a gente traz um elemento, porque a denúncia já é uma peça bem trabalhada, com tempo de dedicação, você já reúne as provas, tem a presunção de legitimidade da súmula, mas você sempre acrescenta algo mais, uma notícia, até para poder se situar. Perfeito. Mas os auditores, quando vão votar, que não só o relator, eles trazem outros elementos e sempre enriquecem o debate. E aqui Então, eu abro um parêntese, porque o procurador fica limitado inicialmente à súmula. Chega a súmula, o que está relatado lá, há a presunção de que ocorreu e ocorreu daquela forma. Então, se denuncia naquele sentido. E quando você pega um contrapé no meio da sessão, que é a instrução, e aí vai o talento dos advogados e o conhecimento jurídico, e fático também, porque a instrução é feita na hora, você tem que mudar o seu parecer, mudar a sua denúncia, ou desdenunciar, reclassificar na hora, porque chega lá e bota a filmagem e a súmula diz que foi um carrinho, e chega lá, não teve contato nenhum, e você mantém a súmula, mantém a denúncia. Eu disse, não, eu queria desclassificar do artigo tal, para o artigo tal, ou eu queria desclassificar a denúncia para absolvição ou para arquivamento, porque realmente agora eu estou convencido de que não ocorreu o que está na súmula. Mas, a princípio, há uma presunção, mas os advogados, quando chegam no vídeo... Assim, a prova de vídeo é uma prova assim, quase irrefutável, né? Sim. E os advogados são muito habilidosos, usam demais esse recurso, né? E o tribunal disponibiliza um acervo tecnológico, Isso. você em tempo real está lá, ele diz, o advogado manda o vídeo na hora e eles botam... E hoje nós temos também os recursos, o aprimoramento dos recursos tecnológicos, então nós temos, principalmente nesses campeonatos, né, a experiência dos campeonatos regionais e nacionais, que a gente tem participado no STJD. Geralmente, na maioria dos casos, eu diria 80% dos casos, mesmo
quando você tem uma série que não é muito difundida, mas tem um registro de imagem. Então, isso ajuda demais, né? E tem membros, né, auditores apaixonados por futebol dentro da sala. Então, Sim. os debates, eles são no nível Eles trazem dados, né, muito específicos, né, para poder estatística. E às vezes pedem para volta o vídeo, para no minuto, já assistiu o vídeo e diz, parem no minuto tal e assiste, amplia. Então é muito interessante, né? Aproveitando aqui eu diria que seja o VAR do julgamento. O VAR do julgamento, né? Daniel, Marco falou um negócio interessante, né? Advogados apaixonados. Vocês, além de advogados e estarem atuando no segmento jurídico esportivo, vocês também são torcedores. Nessa convivência, nesse meio jurídico esportivo, já conseguiram tietar algum jogador, algum técnico, né, nessas idas aos estádios, como representantes da CBF nos jogos, né, conseguiram ter acesso assim, alguém que na advocacia normalmente vocês não teriam? Esse fato pitoresco aqui, vamos saber de vocês. Lá no Maracanã tem o camarote destinado à CBF e o STJD. Fica perto do camarote do Zico, que geralmente é uma movimentação bem grande. Sim. E todos os jogadores, todos os técnicos, todos os dirigentes de time prestigiam muito, não no tempo pejorativo, mas eles dão valor ao tribunal, seja julgando favorável, seja julgando contra, eles respeitam. Então, se vão lá, convidam para conhecer o jogador tal, que vai estar, ou o que está lá no camarote do lado, se você quiser ir conhecer, eles, assim, sempre é recebido de portas abertas, seja a procuradoria, seja a auditoria, mas, sim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns jogadores, não ídolos meus, mas alguns jogadores que consegui camisa autografada para o meu filho, de algum time, de outro. E você, Marco? Eu estou há pouco tempo, né, na Procuradoria. Também já tive contato com jogadores. Isso que o Daniel colocou é um fato. Assim, os membros das comissões e da Procuradoria, eles gozam de muito respeito, né? Assim, as pessoas se agradam em ter esses representantes nos estádios. Então, eu, como estou morando em Brasília, eu tenho, digamos assim, a predileção por acompanhar os jogos de Brasília. E o curioso é porque a Procuradoria, óbvio, tem o mesmo tratamento e tudo, mas você sente que há um certo cuidado para não ter uma desconformidade, né, em relação à prática desportiva. Porque o procurador está aí, né? O procurador está olhando e a qualquer momento pode, com uma irregularidade, gerar uma denúncia. Persona não grata. A turma chegou, a turma da caneta chegou. Então, assim, mas no geral, o clima de muita confraternização e urbanidade, então é um ambiente muito agradável de se trabalhar. Nessa experiência de vocês, já teve alguma denúncia, assim, digamos, inusitada que vocês tiveram oportunidade ou de redigir ou de ter que acompanhar o julgamento que tenha chamado a atenção, que vale a pena ser mencionada aqui? Eu já vi uma denúncia, não contra o Gambá que invadiu o campo, contra o time que era o mandante de campo. O Gambá. O Gambá. Lá um timbu, que o relator disse, não, isso aqui é um timbu, é um gambá, tá? Mas, resumindo, foi julgado improcedente a denúncia. Sim. Atrasou o jogo, foi isso? Atrasou o jogo, o início do jogo do segundo tempo. Parou o jogo. Sim. Por causa de um gambá. E uns quero-quero, que são umas aves, tipo uma nossa anu aqui, que pousaram tipo, para espantar, o juiz até espantar os anuns, e constou na súmula, e o procurador, atrasou, fez a respectiva denúncia. Então, são os dois casos mais inusitados, os quero-queros e o gambá que invadiu o campo. E tu, Marco, já teve algum caso? Eu tive um caso bem inusitado, uma partida, eu não lembro quais eram os times, mas era a Série C do Campeonato Brasileiro, e um atraso muito grande para o início da partida, né? Os times, eles têm, até por questões comerciais, eles têm um rigor muito grande para começar nos horários pré-definidos, né? Tempo de televisão, de rádio, etc., que causa uma série de problemas. E o atraso nessa súmula estava muito grande. Geralmente você encontra atraso ali de 1, 2, até 4 minutos ao início ou reinício da partida.
Nesse caso, o atraso passou dos 15 minutos. Né? Não me lembro bem, mas eu acho que é algo em torno de 17 ou 18 minutos. Sim. E eu fui investigar por que esse atraso tão grande, porque assim, a punição também é por tempo, né? E era um time de Série C, então a gente entende as dificuldades financeiras. Fui investigar melhor. E aí, durante essa instrução, eis que o motivo do atraso era que a ambulância tinha atolado no caminho do estádio de futebol. Sim, Então, tinha que aguardar chegar para poder desatolar. Então chegaram os enfermeiros, nos relatos do futebol, né? sujos, né, de lama, porque tiveram que ir para debaixo do carro. Então, assim, um caso mas primando pela segurança, né, dos jogadores. Exato. Então, o atraso foi obviamente justificado, sim. né? Mas tem casos sérios também, né? Com certeza. Aqui eu me lembro bem, porque eu estava assistindo o jogo, não lembro se era Sampaio, Moto, mas a questão das pipas com cerol, né? Aqui. Eu acho que foi o último jogo do Sampaio para ver se ele não rebaixava, se eu não me engano. E chamou a atenção e o jogo foi parado várias vezes. Inclusive, um dos gandulas se machucou, né? Se cortou o dedo, né? Por conta disso, e realmente tem que primar pela segurança dos jogadores e de quem está presente no estádio, né? E já entrando nessa temática, digamos, nesses aspectos mais técnicos da Procuradoria, né? Nós vamos dar início agora à segunda etapa desse nosso bate-papo, né? Quem vai acompanhar vocês vai ser o Eduardo Dualib, que é o presidente do nosso instituto. Ele também é procurador-geral, né, desportivo, só que no segmento universitário. E ele vai continuar com esse bate-papo aqui agradável e vai fazer as honras, como ele colocou ali no backstage, né? Que o nosso briefzinho, que o Daniel também ele é fundador do Instituto, né? Então ele já vai, com certeza, já começar trazendo esse aspecto, né? Então, muito obrigado a vocês. Que esse seja o primeiro de vários outros, né? Com certeza. E o Instituto está de portas abertas, né, para vocês, excelentes profissionais, né, não só no segmento, né, empresarial, mas também mostrando que vocês são profissionais multidisciplinares, né? Então, acho que a Justiça Desportiva só ganha com a presença de profissionais como vocês, não é? E o Daniel, ele é o primeiro, Marco Lara, o primeiro procurador-geral desportivo do sistema OAB, né? Eu vou deixar o Dualib trazer também mais esse enfoque, né? Porque ele começou em 2022, né, junto com a gente na gestão do presidente Caio Saraiva, né? Formou o TJD, né, para atuar nas demandas aqui do nosso OAB, né? Essas competições são muito efusivas, né? Muito acirradas. Eu disputei o campeonato da OAB há muitos anos, eu sei bem como é isso. Pois então agora a gente dá essa dinâmica mais, digamos, técnica, né, para os julgamentos. Que bom, e a gente tem que exportar essa experiência, porque o que acontece nesse campeonato da OAB é coisa interessante, mas eu não vou estragar a surpresa. Eu não vou chegar a surpresa. Gente, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Agora vamos aguardar aqui a entrada do nosso amigo